E se tudo der certo, novos horizontes, outubro e novembro, se der certo. Olha, vai dar muito certo, porque é isso que você falou da cirurgia espiritual, e tudo isso que ligou os pontos, eu acredito que muitas pessoas na época da pandemia acabaram recebendo essa intuição, né. Anos antes, né, já estava começando a ter uma abertura na internet para espiritualidade. E algumas pessoas falavam: "Ah, como assim na espiritualidade você vai colocar a internet?" O pessoal achava meio estranho no começo: "Ah, como é que eu não vou a um lugar físico?" Mas a espiritualidade ela vai intuindo, né. Vai intuindo. Pessoas nos 4 cantos do Brasil, principalmente, que é o nosso mini planeta aqui, né, para poder fazer a espiritualidade ir. Tem bastante gente aqui, online, pessoal, mandando várias mensagens positivas. Ele perguntaram se o mentor Lázaro tem ligação com São Germano. E eu não sei, o que se apresentou para mim tinha uma vibração do violeta, mas talvez seja um trabalho diferente do seu, né, Não, eles trabalham com essa com egrégora, essa sim, egrégora. trabalham. O Equenaz vem na linha bem de Jesus, né, até por ter sido um seguidor de Jesus. E Lázaro, ele vem do processo da ressurreição, né, ele vem do processo de renascer e da cura. Então aí entra a transmutação, que é esta Transmutação. linha. Foi bem o que eu senti, sabe, eu senti Uhum, que é tipo, é uma equipe, né, de seres que se apresentam como Lázaro, né, uhum. como tem os caboclos, o Bezerra de Exato, Menezes e exato. tal, né, e eles trabalham, nesse sentido. Uhum, E como é a espiritualidade, né, da mesma forma, eu recebi esse nome, recebi essa mensagem aquele dia, e aí nós como bons seres humanos vamos procurar, né, e aí a gente vai encontrando, eh, o trabalho que já está sendo realizado uhum. com, por exemplo, essa linha que você trabalha, outras linhas. E o lance da cirurgia espiritual, é algo bem delicado, que eu até comentei contigo que eu tenho um interesse em aprender mais. E lógico, a gente tem 2 lados da moeda, que a gente já observa muitas Uhum. vezes algo polêmico, algo elucidativo. Como que funciona, né, no sentido do trabalho à distância, né? É, é que quando a gente fala de mediunidade de cura, né, que é nessa vertente que entra as cirurgias espirituais, nós vamos ter que encarar de cara 2 fatos muito importantes, que é o que se comenta muito em todos os lugares: Arigó, Arigó. João de Deus. E o doutor Fritz, que era do Arigó, É, né? é, mas eu falo dos médiuns apenas, Uhum. entende? Arigó, o médium, a pessoa, José Arigó, e a pessoa, né, João de João de Deus. Porque ambos fizeram cirurgias espirituais e ambos tomaram caminhos diferentes, Uhum, né? E veja, por que eu quero falar isso? Porque eu quero falar da mediunidade. uhum, Quando a gente pensa assim, ah, mas é tudo picareta, é tudo picaretagem. Sim, existe muito a picaretagem. Mas nós não podemos esquecer, principalmente nós que somos médiums, que a gente anda no fio de uma navalha. É uma decisão para mudar tudo. uhum, É uma escolha, é um dia que a gente, em vez de abençoar alguém, a gente resolveu falar mal dele. É o dia em que a gente resolveu perdoar e em vez de agredir. Ou seja, veja, é uma decisão. E essa decisão ecoa muito ali na frente. Porque todas as decisões, e isso eu acho bacana que a espiritualidade fala, que eles trabalham como a ponta de um triângulo. Então, as decisões é onde duas linhas se encontram. A resolução, o movimento da energia é onde as duas linhas se afastam. Ou seja, veja a amplitude de uma decisão a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, nós estamos falando não da espiritualidade nesses dois exemplos citados. Nós estamos falando da decisão e das escolhas que cada um deles fez ao longo de sua caminhada. A espiritualidade está por trás. Não há menor sombra de dúvida que em ambos os casos houveram muitas curas. E a espiritualidade de luz ali esteve envolvida, né? Mas para vermos isso, a gente vai ter que passar por alguns médiuns muito interessantes, principalmente no início da década de 1900, quando um casal
que me perdoe, me falhe o nome deles, em Belém do Pará eles realizavam materializações espirituais. E e o livro que consta as atas, porque eles relatavam em atas, com fotografias e tudo, se chama Diário dos Mortos. É um livro muito bacana que conta o relato, as atas e fotografias de todo o trabalho de materialização. Veja, a gente agora volta no tempo ainda mais lá para o início, né, do século passado. E nesse ponto que é importante, porque é quando a espiritualidade começa a se manifestar de uma forma muito mais intensa, querendo mostrar que era algo além do que a gente conhecia. Início, né, de 1900, a gente enfrentava um monopólio muito grande de religiões que tentam dominar até hoje. Tentam dominar não no sentido de manipular, mas de ter o controle da fé da grande maioria. Ainda o Brasil é muito católico. Claro que a grande maioria dos católicos hoje eles já possuem outras vertentes espirituais fora a sua religião. Mas o censo nos diz que catolicismo hoje ainda é a maior religião. Agora veja, passa 1900, 1950, começa uma manifestação muito grande em Pedro Leopoldo, também de manifestações espirituais. Francisco Cândido Xavier, que revoluciona tudo. Né? Principalmente em humildade, em simplicidade, em ser realmente um homem servidor de Jesus. Paralelo a isso, temos em Congonhas, né, o Zé Arigó. E veja que é no momento em que tem um enfrentamento muito grande de crenças religiosas, duas pessoas com vertentes diferentes no mesmo estado fazem esse movimento muito forte de transformação espiritual, de revolucionar. Imagina, Arigó foi preso Era polêmico. porque fazia cirurgias. É. Só que aí a mãe do delegado, se não me engano, precisou de uma cirurgia espiritual e disse, chegou para o Arigó preso. Opera minha mãe. E ele disse, posso, mas eu vou ter que operar todo mundo daí. Não pode ser só ela, vai ter que ser todo mundo. Humildade, não é para me beneficiar. Olha só, o ponto primordial que a gente está falando, como a gente está falando em mediunidade, ponto primordial. Eu faço, mas preciso fazer para todo mundo. Uhum. E aí o que aconteceu? Abre-se as portas de uma delegacia, ele opera presos, ele opera pessoas que vão na prisão e ele opera a mãe. Veja o movimento que a espiritualidade colocou a força que ele colocou naquele momento, por uma sábia decisão e escolha de um trabalhador. Idem, Pedro Leopoldo, depois Uberaba. Depois, mais adiante, Salvador com Divaldo, né? E não só, já que a gente está falando de mediunidade de cura, não tem como tirar a irmã Dulce. Sim, Não, ela católica, mas, né? mas fazia curas assustadoras no sentido de ela não estar preocupada com o que os outros faziam, de fugir do convento à noite para poder fazer isso, de ir lá no meio dos ambientes tensos e não estar preocupada com uma arma na cabeça para ajudar alguém. Né? Este movimento é muito importante pela decisão. Aí que vem o processo das cirurgias espirituais, que hoje elas são pedidos. Por quê? Nós estamos vivendo uma fase muito materialista. E em contrapartida, muito espiritualista também. Só que hoje, infelizmente, com todo o advento novo, ele movimenta todas as forças. E o advento da espiritualidade via a internet está trazendo pessoas que falam qualquer coisa. E como as pessoas estão buscando curiosidades, a grande maioria, curiosidades em vez de resoluções, há espaço para todo mundo. E as curiosidades ganham mais vertentes. Só que essas curiosidades, elas são movimentadas por falanges espirituais muito densas, porque não estão preocupados com a verdade. Sabem muito bem qual é a função dos pseudo-sábios e dos obsessores, né? Dos zombeteiros. O que tu quer que eu fale? Vem aqui que eu falo. O que tu quer ouvir? Eu te falo.
Então, veja, hoje a gente está vivendo um período muito grande onde as pessoas estão sedentas de espiritualidade, mas encontram o que na espiritualidade? O fim do mundo, a nova data limite, Uhum. a destruição, o apocalipse, ou seja, só as coisas mais densas. Enquanto vem a espiritualidade e diz: Deus é amor. E se Deus é amor, veja que nicho a parte que nós estamos criando. Mas em contrapartida, eles vêm, pegam inúmeros trabalhadores e começam esse movimento de cirurgias, mostrando que a fé é importantíssima. E Oikenaz, né, e Lázaro, eles estão aqui junto conosco agora, e eles dizem que é para a gente reforçar muito, né, que o que salva é a fé e não o médium. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.